Entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é para falar sobre o mês de conscientização. Na verdade, novembro tem um mês específico, mas a luta contra o racismo deve acontecer o ano inteiro, né? E para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora e historiadora Cláudia Vicente. Seja bem-vinda aqui. Bom dia, é um prazer recebê-la novamente, viu? Bom dia, Bassan. Bom dia a todos, a todas que estão conosco nessa manhã, segunda-feira. Professor Aprígio Júnior, professor de Biologia e filósofo também, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, bom dia. Bastante quem me sente. Deixa eu pedir para o senhor falar mais próximo. Perfeito. Agora. Quem se sente honrado, com certeza, sou eu, por estar ao lado de você e ao lado da Claudinha Vicente, que é um grande referencial, um ícone nessa temática, porque é algo que é muito caro para ela, né? Até porque a formação dela permite que ela tenha essa autoridade, essa chancelaria, porque ela tem também lugar de fala ao entrar nessa temática. Então, já gostaria aqui de deixar registrado aos ouvintes, né, o prazer de estar aqui e dizer que eu estou aqui muito mais para aprender do que talvez para passar essa informação. Coisa boa. Mas é bem-vindo esse momento. Agradeço. Sim, sem dúvida. Ok, professor. Professora Cláudia, por que foi necessário criar um dia de conscientização? Por que mesmo ao longo desse tempo todo a gente alertando sobre como devemos proceder, ainda existe tanto racismo no nosso Brasil? Primeiramente, gostaria de agradecer a você a oportunidade de estar aqui e estar ao lado do professor Aprígio também, para mim é muito caro, tendo em vista a fonte de saber inesgotável que esse homem é. Então, muito obrigada, viu, gente? Veja, inicialmente foram duas perguntas que você fez e eu poderia começar dizendo que foi necessário que o 20 de novembro fosse instituído como o Dia da Consciência Negra, porque a partir das reivindicações dos movimentos negros ao longo do século XX, mas sobretudo na década de 70, ali no Rio Grande do Sul, quando se organiza institucionalmente e decide, olha, 13 de maio não é dia de comemorar, ou não há o que se comemorar com o povo, para o povo preto. Então, é preciso uma data de resgate histórico que leve a reflexão sobre a importância desse povo na construção social do nosso país. Então, por isso que o 20 de novembro é instituído, uma data para celebrar ou para rememorar um mártir, que é o Zumbi dos Palmares, e o que sua morte representa para a resistência negra ali no Brasil colônia, né? E segundo, a questão que você levanta sobre, já que todos nós sabemos a importância de lutarmos contra o racismo, porque ainda hoje é um tema que é tão necessário para ser discutido. Então, quando a gente vai observar os índices, e a gente, quando vai tratar de povo negro, é sempre importante tratarmos de forma quantitativa, porque muitas vezes falar de forma qualitativa não é dado valor devido a essa temática. Então, os índices falam por si só. Quando a gente vai observar a inserção dessa população no mercado de trabalho, quando a gente vai observar os índices de violência, como são acentuados para essa população específica, a gente vai observar como é necessário não apenas uma data, mas políticas públicas que valorizem e, mais do que tudo, que possibilitem uma vida do ponto de vista digno para um povo que foi tangencialmente tratado durante séculos. Agora, professor Aprígio, isso parte de um país tão mixigenado, né? A gente tem uma população majoritariamente negra, inclusive, e é claro que o racismo existe em todo mundo, mas aqui no Brasil, por exemplo, isso deveria acontecer menos, tendo em vista que a gente tem na sua essência o negro, o índio. E como é que o senhor avalia essa questão? Basta você entra numa temática que eu acho que é muito relevante, porque está muito arraigado, está muito alinhado conceitualmente à visão do doxa, que é o nosso senso comum. Então, o que você levantou aí em termos de informação está muito associado a algo que está meio, como diria Pierre Bourdieu, meio que introjetado, que a gente tem realmente isso que você falou,
tem uma relação muito relevante, porque é uma verdade. Nós temos um país altamente uma miscigenação extremamente latente, que salta aos olhos, isso é inegável. A gente pode salientar aqui os povos originais, né, os negros, né, o povo europeu, né, mas a grande questão aqui é que a gente sabe que existe uma construção eurocêntrica, que a professora Claudinha pode aprofundar isso com muito mais propriedade, mas eu gostaria aqui de pedir licença a vocês, a partir de uma perspectiva de Milor Fernandes. Milor Fernandes diz algo que eu simpatizo muito. Aquele que não tem dúvida é porque está mal informado. Então, partindo por essa capacidade nossa de ter dúvida, a gente tem que trazer luz a algumas temáticas que são muito relevantes no que você falou. Vamos trabalhar a ideia que a gente tem um povo que é altamente miscigenado, né? Essa miscigenação, ela é muito latente, ela é muito evidente. Mas a gente tem que considerar uma coisa que eu acho que é muito importante aqui e que a gente não pode negar. A gente tem uma sociedade que tem uma visão eurocêntrica que foi construída numa visão da eugenia, entrando aqui na seara da biologia, né? Uhum. E essa visão da eugenia é como se você dissesse, né, esse termo eu, né, uma raça pura, né, uma gênese pura, que isso é um grande busto, uma grande falácia, uma grande mentira, uma narrativa que, felizmente, ela consegue nos apequenar e nos desconstruir como seres humanos, como um agente de transformação social que devemos ser no sentido de respeitar as diferenças do outro, no sentido da alteridade. A alteridade é exatamente isso, eu entender que o outro é diferente de mim e por isso que é tão bonita a espécie humana. O que nos faz ser tão humanos são as nossas diferenças. E esse racismo estrutural que nós temos, aqui a gente poderia invocar a Ludmilla, a gente poderia invocar aqui o Silvio de Almeida, que são autores que também são muito caros para a Claudinha. Então, a gente vê nitidamente que há toda uma engenharia social, há todo um ambiente que quer justamente gerar esse ambiente de dominação, esse ambiente, infelizmente, que é hegemônico de uma classe dominante, que ela é apequenadora devido a uma relação que também é mercantil, né, que está associado a valores que, infelizmente, vai pegar o ser humano por causa das diferenças e transformar como se fosse um objeto, uma mercadoria. Uhum. E isso é que é muito triste. E Claudinha acabou de manifestar algo que é muito relevante quando ela falou de mercado de trabalho. Eu acho que a gente deve ter uma superação disso, não para o mercado. A gente não está preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Devemos preparar as pessoas para o mundo do trabalho, porque a nossa formação deve ser para a vida. Agora, a grande questão que a gente tem que se perguntar é: mas para que vida é essa? E aí eu queria pedir licença a você, se você me permitir, fazer um questionamento da professora Cláudia, por favor, porque como ela é alguém que tem envergadura intelectual para isso, tem calibre mental para isso. Claudinha, você sabe que, infelizmente, a Casa Grande Senzala é um grande clássico da nossa literatura, mas que, de certa forma, ele é um grande promotor de introjetar essas ideias, que a gente tivesse uma possível, e aqui, sem querer dar spoiler, né, uma pseudo-democracia racial. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque ela tem realmente envergadura, e vou agora me recolher a minha insignificância. Por favor, professor. É bondade dele, vice. Olha, eu iria um pouco além, viu, Aprígio? Porque quando a gente vai tratar de literatura, a gente sabe da importância de clássicos para a circulação de informações. Então, o Casagrande Senzala, esse livro, ele não é responsável, e é bom a gente pontuar isso, ele não é responsável por tratar inicialmente a questão da democracia racial no país, não é. No entanto, ele é um livro importante e que faz ou que acentua essa questão aqui. Então, a gente pode citar, além do Casagrande Senzala, como um clássico que discute a questão da democracia racial, mas de forma, não é equivocada, mas, como é que eu posso falar? Ela potencializa a questão de uma colonização branda, de uma colonização pacífica, que a gente sabe que não foi. E, pior, trata essa miscigenação de uma forma muito romantizada. Mas aí a gente vai discutir os grandes clássicos da sociologia no Brasil e a forma como é debatido essa estrutura de formação do nosso povo, ela é dada de forma muito pontual, como, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer lá em Raízes do Brasil. Aí
o que eu chamo a atenção aqui é da importância de entendermos esses clássicos da literatura dentro do espaço-tempo em que eles são escritos. A gente não pode analisá-los de forma anacrônica, mas dando as devidas ressalvas. Deixa eu só comentar uma coisa com vocês que eu acho bem importante. Muitas pessoas discutem a importância de Monteiro Lobato dentro da literatura, e há um movimento que aponta como a literatura do Monteiro Lobato ela tem traços racistas e que desvalorizam o povo negro na sua essência formativa. A gente sabe disso. No entanto, é inegável que, do ponto de vista literário, o Monteiro Lobato, enquanto autor, ele pontua, sim, para a nossa formação de leitores ao longo do tempo. Mas isso não afasta de nós essa crítica sobre como está estruturado ou como é visto o povo negro na sua literatura. Aí, por que eu estou comentando isso? Porque a gente vai ver o Gilberto Freire e temos pontos que podemos criticar dentro da obra, na forma como ele traça essa miscigenação lá no Brasil Colônia até o Império, mas também a gente pode trazer de como no livro Casa Grande Senzala a gente pode ter fontes primárias de receitas do Brasil Colônia, enfim. A crítica ela é necessária, mas ela também tem que considerar a questão histórica em que a obra foi produzida. É importante. Agora, a sensação que a gente tem é que, nos últimos anos, essa questão racial piorou do ponto de vista do preconceito. É impressão minha ou as pessoas estão mais... Pronto, a gente viu recentemente o caso do cidadão vizinho, a vizinha o tratou e o filho ainda foi lá querer matar. Tem o jovem aqui do Recife, da Zona Norte, sofreu uma abordagem policial, desapareceu, o corpo foi encontrado dias depois, né? E aí vem essa questão da violência do jovem ser confundido. No Rio de Janeiro, recentemente, o jovem foi comprar um relógio para a mãe em um shopping e foi confundido com um assaltante. Então, é impressão minha ou esses casos têm se agravado? Ainda temos muitas pessoas racistas no nosso... Falando do Brasil. Não, fica à vontade. Bassa, eu vou falar de uma forma que ela... Deixa eu pedir... Vou falar a partir de uma percepção e de uma concepção. A percepção no sentido da minha visão de mundo e a minha concepção a partir da minha visão do mundo com o outro. Tentar fazer esse alinhamento, né? A professora Claudinha foi brilhante nas colocações dela e a gente tem que ter muito essa consciência com relação ao que ela falou, porque eu acho que é muito relevante isso. Não é endemonizar as obras, os clássicos, por causa dessas questões, porque para a gente não ter o risco de ter erros clássicos. Mas indo ao teu questionamento, eu acho que, na verdade, o racismo que a gente vê hoje, que aparentemente existe essa sensação de que ele é muito mais latente, de que ele é muito mais evidente, de que ele é muito mais próximo da gente, na verdade, ele sempre existiu. E, de certa forma, eu acho que houve um aperfeiçoamento em alguns aspectos, no sentido da denúncia, no sentido da gente ter instrumentos jurídicos legais que servem como serve como um grande arcabouço de proteção, de guarda-chuva. Nós estamos diametralmente opostos ainda ao que a gente deseja, mas eu acho que isso já são passos muito relevantes. Nós estamos, vamos dizer assim, a par e passo para ter transformações estruturais que vão ser importantes para os nossos filhos, que vão ser importantes para a educação, porque eu acho que tudo isso tem que passar pelo viés da educação, porque a educação é justamente esse agente de transformação social, mas que ele não pode, a gente tem que ter cuidado para que a educação não seja apenas um grande reprodutor de uma lógica perversa, que mercantiliza e que faz o outro se tornar apenas um objeto e um produto. Então, na minha opinião, muito agora sendo sucinto, eu acho que, na verdade, sempre houve e havia um agravamento e que eu acho que hoje as mídias, né, foram um agente também de denúncia que, de certa forma, serve como um grande regulador. O ideal é que a gente fizesse isso sem estar se questionando mais. A gente espera um dia chegar
e não precisar mais estar nesse ambiente aqui conversando sobre isso. Exato. Porque é quase como eu pensar, a gente tem uma superação, a gente tem uma travessia, tem uma ruptura, a ponto da gente entender que é como se fosse o ato de respirar. Olhar para o meu próximo, olhar para o povo negro, olhar para o povo preto, como ele merece ser visto, como eu quero ser visto. Muito importante. Tem alguma observação sobre essa questão, professora Cláudia? Não, eu concordo com o que o professor Aprígio pontuou e de que sempre houve. Pelo contrário, ainda era pior. Se a gente observar que até 88 isso não era instrumentalizado do ponto de vista jurídico. Sim, sim. Primeira vez que aparece, veja, 100 anos depois que é abolida a escravidão no Brasil, né? Que constitucionalmente essa questão vem do racismo como crime aparecer na legislação. Então, eu acredito que as mídias elas potencializaram esse canal de denúncia e que muito ainda precisa ser feito, mas os acordos, o Brasil ter tornado-se signatário de vários acordos internacionais já é um ponto positivo nesse encaminhamento por uma sociedade mais justa e com equidade do ponto de vista racial. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a professora Cláudia Vicente, a historiadora também, e o professor Aprígio Júnior, falando sobre o Dia da Consciência Negra, que foi lembrado ontem, mas que o mês de novembro todo acontece diversas programações em várias partes do nosso Brasil para lembrar a data. O racismo e o Brasil surgiu desde o nascimento. E como é o racismo no mundo, na opinião da senhora? Eu acho que é paralelo a... Porque, se você observar, o primeiro africano é trazido, ou o primeiro grupo de africano é trazido ao Brasil, ali já nos primeiros anos de colonização, a partir de 1536, a gente já tem documentos que apresentam essa chegada do povo africano à condição de escravizado. E, como o professor Aprígio falou aqui, essa condição de escravizado é uma condição não humana, é uma condição de objetificação. Então, a partir dessa chegada forçada ao continente americano, especificamente aqui ao Brasil, a gente vai também vendo que a forma como esse povo ele é tratado é já uma forma racista. Então, é óbvio, né? Respeitando o período em que isso é feito. Mas... Onde é que surgiu o racismo no contexto histórico? Onde é que começa? De quem foi essa ideia de que o camarada, porque é negro, tem que ser escravo? Boa a pergunta, né, Aprígio? Quase como ele está perguntando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ou quem inventou a roda. Isso, exatamente. Mas tem uma questão que é bom a gente pontuar, Aprígio, porque se a gente, Bassan, for observar, escravidão sempre existiu entre os povos, não é isso, professor Aprígio? Se a gente vai pegar lá nos antigos, os egípcios, os hebreus, os gregos, só que a escravidão no período moderno, em que a escravidão do povo africano é feita, ela tem uma característica diferente, porque a partir da racialização. Então, esses europeus que vão criar entrepostos comerciais com outros povos, eles começam a observar que, a partir dessa comercialização, eles podem trazer essa cultura de escravidão para as colônias e, a partir disso, eles conseguirem manter essas novas formas de dominação. Então, a escravidão, ela não surge com Portugal, ou esse racismo ele não surge a partir de Portugal, mas da forma como ela é implementada, tem nessa colonização aí, no período moderno, essa nova roupagem, porque é a partir dessa diferenciação, dessa forma, porque, assim, se você observar, os gregos já tinham
contato com os africanos muito tempo. A gente já observa que a cultura filosófica ali da Grécia Antiga, ela já tem. Eu posso fazer uma observação, que eu acho que a pergunta dele foi muito massa, foi muito relevante. Só para que vocês entendam, e aí eu acho que corrobora muito com o que você está falando, Claudinha. Se a gente pegar, por exemplo, aqui entrando na seara da biologia, né, propriamente dito, a gente olhando pelo viés do darwinismo, existem narrativas científicas, como você sabe, né, pseudociência, né, que se sustentou, né, usou como um grande sustentáculo o darwinismo para levantar aquela ideia, mais uma vez, da eugenia, de que existiria uma raça pura. Então, essas narrativas, de certa forma, elas foram grandes alicerces para esse tipo de postura, esse tipo de comportamento que, de certa forma, otimizou e maximizou e, de uma forma hiperbólica mesmo, exagerada, levou essa visão equivocada, né, eurocêntrica, mais uma vez, de que existiria essa superioridade de uma raça ariana, né, de uma raça caucasiana. E isso, de certa forma, dentro do campo biológico, é um grande embuste, é uma grande mentira. Por quê? Se eu considero o DNA humano o ácido desoxirribonucleico, não existe raça. Existe espécie humana. E ponto final. Exato. Bem observado. Agora, a gente vale pontuar que a questão do racismo científico, ela começa ali em meados do século XIX. Perfeito. E, no entanto, essa marginalização do povo preto é dada desde os primeiros contatos que os colonizadores dão ali no final do século XV, mais ou menos 1490, e essas primeiras trocas comerciais lá no século XVI, 1536, aproximadamente. Então, o racismo científico ele é formado a partir do racismo cultural, porque na nossa formação, esse povo, a sua cultura, suas características físicas, elas já vão ser marginalizadas desde os primeiros contatos. Por isso, quando você pergunta como surge, do ponto de vista científico, a gente pode citar o racismo científico, que é quando as ideias do Darwin elas são pegadas e são deturpadas. Exatamente. Do ponto de vista cultural. O Darwin ele põe as questões de formação, de evolução da espécie, e isso é aplicado à questão social. Perfeito. E por isso surge o darwinismo social e a questão do racismo científico. Mas, do ponto de vista cultural, Bassan, esse racismo é dado a partir desses primeiros contatos dos colonizadores, com toda aquela ideia de que o que não é europeu não serve, não presta, que inicia-se nessa escravidão moderna. Perfeito. Para a gente concluir, é claro que isso é um tema vasto, se a gente for conversar sobre isso e um assunto vai puxando o outro. O que fazer, o que é que a gente precisa fazer para melhorar em termos de políticas públicas, tanto social como governamental, para mitigar, abolir, eu não sei se a gente vai conseguir um dia a gente acabar com esse racismo, né? Por favor, professor Aprígio. Eu acho que uma das primeiras coisas que deve ser feito, né, a gente, mais uma vez, trazendo aqui Bourdieu, né, Pierre Bourdieu, quando ele diz nessa ideia da gente estar introjetado, estar internalizado na gente. A gente tem que ter uma educação transformadora nesse sentido, né, de criar cidadãos que tenham essa consciência dessa transformação social que a gente tanto precisa, de olhar as diferenças do outro de uma forma saudável, de uma forma que engrandeça e que gere um ambiente de edificação que possa dar em mim um ambiente de revolução, que possa gerar em mim a possibilidade de ter a certeza de que, por eu ser diferente, é que me humaniza. As minhas diferenças é que me humaniza. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, claro, o poder público, todos esses agentes têm que estar envolvidos, mas, acima de tudo, a gente tem que ter uma legislação, a gente tem que ter um arcabouço jurídico que também seja garantidor desse sustentáculo de direito que o povo preto tem. Mais rigor na lei? Talvez não só mais rigor, mas que ela seja efetivamente traga a luz a ela de uma forma como ela merece ser trazida. Porque, como Claudinha sabe aqui, a gente sabe que muito do que é tratado como racismo, muitas vezes é convertido como injúria racial. E, de certa forma, isso é uma forma de mitigar, de colocar meio que como se fosse mimimi esse problema que é tão sério, que é tão grave. E até para finalizar, eu queria já agradecer a professora Claudinha, agradecer a você, agradecer a produção. E me fez lembrar, ouvindo Claudinha aqui falando, eu
mais uma vez, eu me recolho à minha insignificância, foi muito relevante a fala dela, porque me fez sentir como Isaac Newton, ele dizia uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que tem tudo a ver com o que Claudinha falou. Se hoje eu enxergo mais longe, é porque eu estava em pé sobre ombros de gigante. E ela foi uma gigante que, com certeza, me permitiu ver um pouquinho mais e fazer revisão de muito do que eu acredito, para que eu possa ser um ser humano melhor e acreditar, com certeza, que o que me humaniza é a minha diferença. Muito importante. Deixa eu liberar o senhor, que eu sei que tem aula ali, né? Muito obrigado pela sua participação, professor. Um abraço, professor Aprígio Júnior. E para a gente finalizar aqui, professora, eu reforço a pergunta que eu fiz para ele, com relação a o quanto... Eu pedi até para a senhora vir para essa cadeira aqui, para ficar a câmera pegar melhor. O que é que a gente precisa fazer para melhorar, para mitigar os efeitos, né, desse chamado racismo estrutural, né, que acontece no nosso Brasil? Então, olha, eu acredito que o que o professor Aprígio falou tem muita consciência de quem nós devemos ser, né? Ou que sociedade é que a gente está querendo construir. Então, eu acho que o primeiro passo são as políticas públicas, obviamente, e muito mais do que isso, a educação antirracista. Então, a educação antirracista ela vai contribuir para a construção de uma sociedade que vê nas diferenças laços que fortalecem. Ele citou Pierre Bourdieu, e eu gostaria de citar um autor que trata muito dessa percepção de como o racismo está no plano do imaginário, que é o Stuart Hall. Stuart Hall foi um professor nigeriano que trabalhou dentro da nossa sociedade como a gente consegue observar os traços dessa colonialidade ainda muito forte. Então, lá no início da fala, a gente estava discutindo sobre como clássicos como Casa Grande Senzala contribuiu para uma falsa ideia de democracia racial. E quando a gente vai observar o que o Stuart Hall vai dizer, a gente vai ver que se enquadra dentro desse projeto que está no plano do imaginário de uma sociedade branca que vai ser estabelecido ali no finalzinho do século XIX com essa ideia de nação. Então, a gente, só para finalizar, a gente discutiu muito sobre a República que se institui em 15 de novembro de 1889. Mas a gente não pode esquecer que essa mesma República ela previa uma racionalização, ela previa não um extermínio propriamente dito, mas ela previa um apagamento dos nossos traços étnicos lá atrás. Então, quando a gente vai discutir como podemos pensar numa sociedade livre de racismo, a gente não pode esquecer que o primeiro passo é uma educação antirracista. Aqui na nossa cidade, a gente pode citar, por exemplo, que temos tido avanços grandes. Por exemplo, foi em 2011 criada uma disciplina chamada História das Culturas. E essa disciplina ela foi criada para implementar uma legislação do ano 2003 que prevê que nos estabelecimentos de ensino deve-se debater de forma valorativa a história e cultura africana e afro-brasileira. Então, assim, são ações que vão levar a isso que você que talvez você veja mais à frente sendo de fato estabelecido, mas não são de forma assim mágica, né? Não, é um processo, porque como o Stuart Hall disse lá atrás, o racismo ele está no plano do imaginário. Aí se a educação, políticas públicas não conseguirem quebrar essas barreiras, esses paradigmas, aí eu volto a uma releitura da sociedade a partir de Paulo Freire. Paulo Freire disse: a coisa mais difícil do mundo é você ensinar a quem não quer aprender. Então, é muito... Hoje a gente está envolto
E você disse, cresceu o número de casos de racismo. Não. Hoje a gente está envolto com uma dificuldade, nós, na educação, de pessoas que, baseados nas suas concepções, não enxergam ou não querem ouvir essas formas de se olhar de forma horizontal a dignidade ou a forma digna que todos devem ser tratados. Uhum. Para a gente finalizar, a partir de janeiro teremos um novo governo e o presidente eleito Lula já disse que quer a participação de negros nos ministérios, no governo de um modo geral. Qual a importância disso para que a gente diminua a desigualdade? Na verdade, esse governo, ele chega, mas ele traz muito, eu acredito que ele vai trazer muito do que já há tempo já tem sido pensado por pessoas que estiveram dentro dele, né? Uhum. Porque essa lei, a Lei 10.639, ela é uma das primeiras instituídas em 2003. Então, eu acredito que, nesse novo momento, a gente está vendo a participação da professora Nilma Lino Gomes, que é uma das grandes intelectuais negras na atualidade aqui no nosso país, o professor Silvio de Almeida, que vem discutir com propriedade e, mais do que tudo, conhecimento científico e técnico, essas formas de combate ao racismo. Então, eu acho muito salutar que seja novamente instituído um Ministério da Equidade Racial, da Igualdade Racial, e que vejam, dentro dessas estruturas do que já foi feito, o que pode ser ampliado nesse combate ao racismo e, mais do que tudo, nessa educação antirracista tão necessária que nós precisamos, de fato, consubstanciar. Professora Cláudia Vicente, a gente tinha até outras perguntas aqui, mas a hora passa, e aí a gente tem ainda Edmar Lira e outros temas que iremos abordar no programa, mas essa live vai ficar, essa entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube da Rede Pernambuco de Rádios, para quem pegou aí no meio do caminho e não conseguiu acompanhar por completo. Queremos agradecer a sua participação e disponibilidade de estar aqui conosco hoje, viu? Obrigada, Bassan. Eu estava... Paralelo à sua gravação, eu também iniciei uma live aqui. Coisa boa. E gostaria de agradecer a todos que participaram, inclusive nossa deputada esteve aqui, Isa Arruda. E entre outras pessoas, alunos, colegas longe, próximos, pessoas que se interessam pelo tema e, mais do que tudo, que podem, né, a partir dessa percepção que a gente dá com vista no que estudamos, entender de uma outra forma essa questão do racismo e como isso é necessário para que a gente tenha uma sociedade, de fato, né, mais propícia para uma convivência saudável. Exato, sem dúvidas. Obrigado e até a próxima, professora Cláudia Vicente, mais uma vez contribuindo com o nosso programa. O intervalo, eu volto em seguida, trazendo mais informações com